dia, a paz do Senhor, boa noite, não sei o horário que você está assistindo, mas hoje eu quero trazer uma palavra de conforto, de consolo, uma palavra de Deus para a sua vida, para você que hoje precisa que o Espírito Santo de Deus, o Consolador, entre com providência na sua vida. E essa palavra é para você. Eu não sei se já aconteceu com você, mas você já chorou achando que Deus não estava vendo as suas lágrimas, simplesmente pelo fato dele ainda estar em silêncio? A Bíblia, ela não esconde a dor humana. Pelo contrário, ela reconhece. Lá em Salmos 30, versículo 5, vai dizer que o choro ele pode durar uma noite, mas logo em seguida ele traz uma promessa. A alegria do Senhor vem pela manhã. O problema é que quando nós estamos na noite, parece que esse dia nunca vai raiar, não é verdade? E é nesse lugar que surgem as perguntas em nossas mentes. Será que realmente Deus me vê? Será que realmente Deus está vendo a minha dor? E 3 pontos chamam a atenção nesse tema. O primeiro é que Deus vê cada lágrima que cai dos seus olhos. E diferentemente do que muitos pensam, o choro não representa fraqueza espiritual. O choro é sinal de humanidade. E Deus não ignora a dor, ele responde a ela. A própria palavra de Deus, a Bíblia vai dizer lá em João, capítulo 11, quando chegam para Jesus e falam acerca da morte de Lázaro, a Bíblia vai dizer que Jesus ele demora mais 4 dias. Primeiro chega a notícia que Lázaro está enfermo, e Deus propositalmente se demora mais 4 dias no local onde ele estava. Chega um momento que ele diz para os seus discípulos, Lázaro morreu, e quando ele vai ao caminho, ao encontro, ele encontra com Maria e ela fala com Jesus, ela chora, fala que se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, e levam Jesus até o túmulo. E chega diante do túmulo, a palavra de Deus vai dizer em João 11:35, que Jesus vendo Maria, triste, chorando, vendo os amigos, todos tristes, porque já faziam 4 dias que Lázaro estava morto e falavam até que já cheirava mal, que significava que o corpo já estava em decomposição. E Jesus olha para essa situação e a Bíblia diz que Jesus chorou. E aí eu me pergunto, por que Jesus chorou? Se ele sabia que ele era o Filho de Deus, se ele sabia que 3 minutos à frente ele mandaria remover a pedra, ele falaria para o morto, Lázaro, vem para fora, e lá de dentro sairia alguém todo enfaixado, amarrado, respirando, vivo, e ele falaria, desatai-o e deixai-o ir. Se Jesus sabia de tudo isso, porque ele era o Filho de Deus, por que Jesus chorou? Eu te respondo, Jesus chorou porque ele se permitiu experimentar a dor que você e eu sentimos no momento da angústia, no momento da perda, no momento onde nos sentimos impotentes, fracos. E Jesus, mesmo sendo Deus, sabendo que tudo que iria acontecer a seguir, ele experimenta essa dor. Por isso que Jesus, ele é sensível à sua dor. Ele não está insensível. Pelo contrário, ele está colhendo cada lágrima que sai dos seus olhos. E a segunda coisa que nos chama a atenção neste tema, e neste versículo de Salmos 30, versículo 5, é que o consolo ele é uma promessa. E o próprio Senhor Jesus, quando estava aqui na terra, disse, eu preciso ir para que eu vos envie o Consolador. Isaías 61, o profeta, ele declara, e o Senhor Jesus certa vez estava no templo, leu essa passagem e no final ele diz, hoje se cumpriu essa escritura. Ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim para consolar os que choram. Então, essa é uma das missões do Senhor Jesus. Consolar você. Você que está triste, você que está abatido, você que se sente impotente diante de determinada situação, entregue o seu problema nas mãos daquele que tem o poder de resolver.
aquele que tem o poder de resolver até aquilo que pela ciência, pela medicina, pela justiça já está findado, já está terminado. Jesus tem o poder de escrever e determinar uma nova história. Jesus tem o poder de trazer, como no caso de Lázaro, até aquilo que já morreu, de volta à vida. Aquilo que já foi decidido, a última palavra pertence ao Senhor Jesus. E essa declaração de Isaías 61 revela o coração da missão de Deus para a humanidade. O consolo ele não é seletivo, não é para poucos e não depende do tamanho da sua fé. O consolo é para os que choram. Deus não escolhe quem merece ser consolado. Ele responde à dor sincera. Onde há choro, há uma promessa ativa do cuidado e da presença divina do Senhor Jesus. O Espírito Santo, ele age exatamente nesse lugar de quebrantamento, transformando o luto em esperança, em recomeço. E a terceira coisa que chama a atenção é que o consolo, ele apenas não alivia a sua dor. O consolo, ele transforma você. Deus apenas não enxuga as suas lágrimas. Ele troca as cinzas por beleza, o luto por óleo de alegria e o espírito angustiado por vestes de louvor. E isso é uma promessa de Deus para a sua vida. Deus nos prometeu. E se Ele prometeu, Ele garante. O consolo de Deus, ele não significa a ausência de dor, mas sim a presença dele em meio à nossa dor. Jesus veio exatamente para isso. Entrar na nossa dor e nos levantar de dentro dela. Quando o Espírito do Senhor ele nos alcança, a dor já não define mais o final da nossa história. A noite pode até ser longa, mas o amanhecer de Deus é inevitável.